Olho no Jogo hoje vai falar do Fortaleza. É o nosso quadro de olho no adversário. E o primeiro rival do Atlético no Campeonato Brasileiro é o time de Rogério Ceni, um técnico que foi desejado, né, pelo Atlético no mercado antes da escolha do treinador Dorival Júnior. Atlético e Fortaleza fizeram duelos importantes no ano passado, duelo histórico, inclusive, pela Copa do Brasil, que terminou com o título do Furacão. E para isso, é claro, eu estou com o André Ribas, com o Daniel Piva e também com o André Almeida, nosso velho parceiro aqui de conteúdo. Ele que é do Globoesporte.com, acompanha o futebol cearense por lá, com muitos detalhes, né? Sempre traz material muito bacana sobre as duas equipes principais, lá o Fortaleza e o Ceará, e está aqui com a gente para conversar sobre esse jogo de estreia, né, do Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo do Brasileirão de 2020. Tudo bem, André? Como que você está? Tudo bem, Guilherme? Um abraço a você, ao André, ao Daniel também. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar participando desse projeto de vocês, que eu acompanho. A gente troca sempre informações, né? A gente está sempre se falando. Então, é muito bom agora estar aqui com vocês. E espero que a gente possa esclarecer um pouco aí para o torcedor do Furacão algumas ideias, algumas impressões, algumas características desse Fortaleza do Rogério Ceni, que inicia o terceiro ano seguido no comando do Fortaleza, né? Teve, claro, aquele período de saída para o Cruzeiro, foram 46 dias que ele ficou no Clube Mineiro, mas é a terceira temporada que o Rogério começa o ano aqui no Fortaleza, então a gente pode dizer sim que é um trabalho de continuidade, vamos falar muito aqui ao longo do programa. Ô André, primeiro tem essa maluquice aí do jogo não ter TV, né, cara? É o jogo do apagão. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, e aí a gente já começa a sofrer o impacto da medida provisória, enfim, dessa longa discussão sobre direitos de transmissão aqui no futebol brasileiro. E de largada, o Brasileirão já começa com o jogo no apagão, André. Pois é, e essa foi uma situação, inclusive, que dividiu muito a opinião entre os torcedores do Fortaleza. O Fortaleza é um dos clubes que abertamente apoia a MP. São vários clubes, né? Inclusive a maioria da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas essa questão de logo na partida de estreia, logo no primeiro jogo, não ter transmissão, não ter televisionamento, deixou os torcedores em dúvida, né? Muitos questionando por qual motivo o clube apoia uma medida que acaba prejudicando a transmissão logo da primeira partida do Campeonato Brasileiro. Vale a gente lembrar, o Atlético Paranaense e também o Fortaleza possuem contratos com a Turner. Então, se fosse no modelo antigo, provavelmente esse jogo seria transmitido. Como a MP permite uma flexibilidade maior, a Turner, emissora que detém direitos de transmissão, acabou optando por transmitir outra partida, né? Por transmitir outro jogo nessa primeira rodada. Então acabou inviabilizando a transmissão aí de Fortaleza e Atlético Paranaense. Muitos torcedores divididos, mas mesmo assim, Guilherme, André e Daniel, o Fortaleza mantém a postura em relação à MP. Por mais que tenha esse problema, digamos assim, logo nessa primeira partida, o clube mantém ainda a postura de apoio. Tentou também um diálogo para que houvesse transmissão no canal oficial do Fortaleza, no YouTube, na internet, né? Para que o clube tivesse a possibilidade de transmitir no seu próprio canal a partida. Até agora não teve nenhuma resposta sobre isso. A tendência é de que não aconteça, que não seja liberado, mas de fato causa um estranhamento que logo a partida de abertura, né? O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro não tenha transmissão. Que loucura, essa vai ser uma discussão e a cada rodada, né, quem está acompanhando a gente, cara, a cada rodada você vai ter que entender o contexto de onde vai passar o jogo do seu time, se é que vai passar, se é que não vai ter uma briga jurídica, né? Vivemos essa insegurança jurídica também, é uma característica desse Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Mas vamos falar de campo e bola. Fala aí, Piva. Primeiro, Guilherme, agradecer muito a participação do André, um profissional aí de imprensa aqui, mesmo à distância, sempre que posso acompanho, porque sabe muito aí, é um dos bons profissionais que a gente tem aqui no Brasil. Antes de fazer a pergunta para ele, Guilherme, só aproveitar, a gente está falando dessa questão da discussão de transmissão de televisão, dos 10 primeiros jogos do Atlético, apenas um
tem transmissão aqui para Curitiba, que é o Santos e Atlético na 4ª rodada ou 3ª rodada, agora não lembro exatamente a tabela. Hoje, a ASOCAP, que é a Associação dos Torcedores do Atlético ali, conseguiu na justiça a liberação para que o clube transmita no próprio canal do YouTube os jogos como mandante, mas é uma disputa jurídica, aquele com transmissão de televisão que você tem certeza, até agora apenas um. Partindo agora para o campo e para a bola, queria falar com o André o seguinte, a gente acompanhou aqui em Curitiba recentemente a Copa do Nordeste, que foi disputada ali em sede única no estado da Bahia, e o clássico rei ali chamou bastante a atenção. Cada time com a sua característica, mas o Ceará conseguiu levar melhor, com o Fortaleza ali fechando espaço, tendo muito contra-ataque. Só que a característica desse jogo contra o Atlético, a gente imagina bem diferente, são dois times que gostam de ter a bola, o Rogério Ceni é um time que gosta de jogar assim, já a 3ª temporada, como você destacou, com esse perfil, e o Atlético também tem essa característica. Como que o Fortaleza tem se saído em confrontos contra equipes que tenta dividir, assim, esse protagonismo com ele? Ou nesse ano acabou ainda nem tendo, já que a Copa do Nordeste foi Sport, Confiança, times que estão com essa característica e mais de reagir do que propor, André? Pois é, Piva, essa é uma grande questão, porque levanta o debate sobre a necessidade de se ter alternativas, né? De se reinventar. Como você bem falou, o modelo de jogo do Fortaleza é bem conhecido. E a partir do momento que se tem um sucesso que o Fortaleza teve em 2019, que foi campeão do Campeonato Cearense, campeão da Copa do Nordeste, e foi o time nordestino que fez a melhor campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Terminou na 9ª colocação, até perto de uma vaga na pré-Libertadores. Obviamente que isso faz com que o time seja mais visado, seja mais estudado pelos adversários. Hoje todo mundo sabe mais ou menos o modelo do Fortaleza atuar. E quando enfrenta adversários com essa característica que você falou, que vão propor o jogo também, né? Que tem uma busca pela posse de bola, um jogo posicional, um jogo que valoriza muito a proposta ofensiva, né? Que busca o protagonismo nas ações, o Fortaleza até consegue se adequar. A gente lembra de alguns jogos que o Tricolor fez na Série A do ano passado, em que foi um time mais reativo, foi um time que conseguiu jogar com transições rápidas, em contra-ataque, mas essa é uma característica que pouco se viu até aqui, pelo fato que você bem trouxe, Piva, de que os adversários eram times que não tinham muito essa característica. Então, daqui para frente, no Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni tem trabalhado muito essa variação para buscar um outro modelo de jogo. E eu trago um recorte recente. Fortaleza venceu o Ceará no Clássico Rei pelo Campeonato Cearense por 2-1, em um jogo que foi superior nessa proposta. Aquela era somente a 2ª partida do Guto Ferreira no comando do Ceará. Então ele ainda não tinha tanto conhecimento do elenco, ainda estava se adaptando a um novo contexto. Então ele mandou a campo um time que ia ter essa postura, um time que buscava a posse de bola, com marcação adiantada, pressionando em bloco alto, e que acabou forçando um pouco o Fortaleza a jogar nesse modelo, um pouco mais reativo, digamos assim. E o Fortaleza foi bem, venceu o jogo por 2-1. No outro Clássico Rei da Copa do Nordeste, o Guto Ferreira, de forma muito inteligente, virou a estratégia. Ele deu a posse de bola para o Fortaleza e ele mesmo quem jogou de forma mais reativa, ocupando espaços e saindo em transições. E foi assim que o Ceará conseguiu surpreender e saiu vitorioso. Então, o Rogério Ceni tem essa alternativa. Agora vai ser uma grande questão ele conseguir encaixar de acordo com o jogo do adversário. Fortaleza vai estar jogando em casa, com a necessidade, claro, da vitória, vai precisar também ser protagonista, tomar as ações do jogo. Então, acredito que não vai abrir mão da posse de bola, vai tentar, sim, ter esse jogo que é muito característico. Mas hoje é um time um pouco mais híbrido, digamos assim, que consegue encaixar esse modelo de jogo um pouco mais de acordo com o adversário, quando o adversário tem essa característica que você falou, de valorizar a posse de bola. Quando é um time que joga um pouco mais reativo, um pouco mais defensivo, Fortaleza encontra, às vezes, um pouco mais de dificuldade para furar esse bloqueio adversário. Foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Sport também, que o Sport jogou com linhas muito baixas, dificultando a infiltração do Fortaleza, e o Fortaleza acabou tendo um pouco mais de dificuldade. O André Ribas, né? Não André Almeida. Apesar do seu bigode, pode fazer uma pergunta também. Obrigado, Gostei do estilo, inclusive, viu?
Valeu, André, valeu. Um abraço, Daniel, Guilherme, André, que é parceiraço já de muito tempo, trocando informação sobre futebol paranaense, cearense. O Fortaleza vem nesse projeto já há muito tempo, desde a Série B, se já via um time bem adaptável, né, no contexto ali da competição, deu um passo a mais na Série A, ainda brigando para permanecer, né, que era o objetivo de momento. Eu queria saber como que chega o Fortaleza para esse ano, qual que é o grande objetivo da equipe, expectativa, e que você falasse um pouquinho mais dessa construção e se pudesse apontar qual que é a principal mudança desse Fortaleza desse ano comparado com o ano passado. Olha, o principal objetivo e as pessoas que fazem o Fortaleza, diretoria, jogadores, comissão técnica, deixam muito claro que o principal objetivo é a manutenção. Fortaleza vem, se a gente for pegar o histórico da década, de 8 anos na Série C do Campeonato Brasileiro. Como você falou, André, conseguiu um acesso à Série B e logo já pulou para a Série A. Então foi uma ascensão rápida. A vaga para a Sul-Americana em 2019 foi até um bônus, digamos assim, foi algo que veio para coroar uma campanha que foi muito boa, mas o objetivo é de permanência, garantindo a manutenção na Série A. Fortaleza tem um objetivo principal, digamos assim, da temporada concluído. Sobre esse trabalho de construção, né, que vem sendo realizado nos últimos anos, acho que passa muito pela gestão fora de campo. Marcelo Paes é um presidente muito consciente, muito jovem também, que preza muito a gestão equilibrada, responsável, pés no chão, e o Fortaleza dentro de campo é muito reflexo do que é fora dele. A gente vê várias notícias aí, vários clubes do futebol brasileiro passando por problemas financeiros, passando por grandes dívidas, tendo salários atrasados. Eu acho até que o Atlético Paranaense é um modelo sempre muito citado pelos dirigentes aqui no estado do Ceará, como um case de sucesso, como um modelo a ser seguido. Então, o que acontece com o Fortaleza dentro de campo perpassa muito pelo que é feito fora dele. Mas mesmo assim é pés no chão. O principal objetivo é de permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvidas. O André, queria que você falasse um pouquinho, ainda em cima dessa questão do modelo do Rogério, de como o time tem tentado encontrar alternativas, mas falar sobre o Felipe Alves, que é um personagem que a gente conhece bem aqui, porque passou pelo Atlético em 2018, e eu diria que nessas temporadas, né, do ano passado para cá, ele tem sido ainda mais influente no modelo do Fortaleza. Né? É um goleiro que faz uma saída de 3 não só na própria área, muitas vezes na intermediária defensiva. Avançado. Né? E esse é um comportamento, esse tipo de comportamento, ele é raro no futebol brasileiro. Saída com o goleiro a gente vê, mas tão avançado, né, já arriscando mesmo nesse posicionamento, é algo que o Fortaleza tem trabalhado bastante. Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor. É isso, Guilherme. O Rogério Ceni e o próprio Felipe Alves costumam dizer que o Felipe Alves ele é o primeiro armador do time. E ele tem muito essa característica de um bom passe curto, ele tem uma técnica e uma habilidade, uma capacidade para se reinventar ali de acordo com o que a circunstância de jogo pedir. Ele não se desespera, ele é um cara muito frio, muito tranquilo, domina, olha quais são as opções. Tem um bom passe médio também, né? Fazendo aquele lançamento para os laterais, a média e longa distância, para laterais, para pontas também. Então, ele é o primeiro construtor do Fortaleza. E é um jogador a mais, né? O goleiro inserido no modelo de jogo, a gente sabe que é algo que cada vez mais tem sido exigido e tem sido um diferencial para quem o sabe utilizar. Felipe tem muita qualidade para fazer isso. E ele acaba sendo um jogador a mais, de fato, ali na construção das jogadas. Não só para desafogo, né? Que o goleiro é muito utilizado quando o adversário sobe as linhas de marcação, quando pressiona um pouco mais, e aí você utiliza o goleiro como um desafogo. Mas ele é, de fato, um jogador que carrega, que conduz a bola até o meio de campo e que dali se inicia muitos lances de ataque com muito perigo. E aí, dando um panorama geral da equipe, né? Quando o Felipe vai para fazer essa saída de 3 com os 2 zagueiros, acaba que os pontas internalizam, os laterais abrem muito, eles espetam, né? Pelo lado do campo, como a gente costuma dizer, eles pisam na linha ali da lateral, e o Fortaleza fica com
um jogador a mais para atacar, fica com uma vantagem numérica, sobretudo mais perto da área adversária, né? Perto ali do último terço do campo. E aí você tem, no modelo que o Fortaleza joga já, com 4 atacantes, né? Os 2 jogadores mais de frente, de referência, que puxam muito os zagueiros, dando a profundidade ali para o time. Você tem os laterais dando a amplitude pelo lado. Você tem os pontas que internalizam, dando alternativa pelo meio de campo para dialogar ali com os volantes. Felipe e Juninho, que são jogadores essenciais nesse modelo. Então, olha como a participação do goleiro acaba influenciando em todo o mecanismo do Fortaleza. Então, esse é um recurso que o Fortaleza usa muito como trunfo, foi muito um trunfo em 2019, e acredito que para 2020, sem dúvida, o Felipe Alves é uma peça essencial no modelo de jogo do Rogério Ceni. Vai, Piva. A respeito aí dessa questão do sistema ofensivo, o Felipe e o Juninho são jogadores ali muito importantes, mas eu queria abordar um pouco ali a questão do jogador de referência. Tem ali o Fortaleza, o Brasil vive uma escassez de centroavantes, o Fortaleza tem ali 3, 4 centroavantes, todos no mesmo nível, assim, talvez pode ter preferência por um ou por outro, mas o Cariús teve ótimos números no Ferroviário, o Ederson, um atleta bastante conhecido aqui do futebol paranaense, essa identidade dele com o Atlético, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Wellington Paulista se reencontrou no Fortaleza, jogando muito bem, o Vasquez de vez em quando joga ali próximo também a essa questão. Como que o Rogério Ceni montaria essa questão dos jogadores que jogam mais próximos da grande área? Porque cada um, se a gente for ver os números, cada um teve oportunidades aí de jogar com ele. Agora o Thiago Orobó, que se destacou na Copa do Nordeste, também teve passagem no Campeonato Paranaense, que no ano passado pelo Maringá, também já está no clube. Como que ele tem armado essa questão aí do jogador, os que jogam mais próximos ali dentro da grande área, por favor, André? Isso depende muito, Piva, do adversário, né? Da característica do adversário. E o Rogério leva muito em conta sempre a questão física, o aspecto físico, porque a gente sabe que o Fortaleza vai ter, todos os times do Brasil, na verdade, terão uma maratona agora mais insana do que já é o Campeonato Brasileiro, um calendário apertado. Então, agora com essa pandemia, que ficou tudo mais atropelado, digamos assim, ele já precisou poupar muitos jogadores nesse começo para tê-los melhor na sequência do Campeonato Brasileiro. Então, esse é um primeiro aspecto. Às vezes, dependendo do adversário e da condição física dos atletas, ele opta por um jogador ou outro. Como você falou, Piva, são jogadores que têm características até semelhantes, principalmente o Wellington Paulista, Edson Cariús e o próprio Thiago Orobó, jogadores mais de referência, mas que mesmo assim eles têm uma certa mobilidade. O Rogério cobra muito deles que eles não fiquem fixos lá na área, que eles voltem tanto para buscar jogo, para ser alternativa ali, fazendo pivô, para abrir espaços para uma infiltração do Oswaldo, do Romarinho, do David também, que são jogadores de maior velocidade. Então, os jogadores de referência puxam a marcação para que esses atletas possam infiltrar. E tem também a questão tática, né, de recomposição. Quando o Fortaleza não tem a bola, há uma cobrança muito grande de que eles participem da fase defensiva, dando aquele primeiro combate ali, né, pressionando os zagueiros e volantes do adversário para dificultar a saída de bola do oponente. Então, não dá para a gente dizer, Fortaleza joga com um jogador sempre de referência por conta disso, ou joga sem nenhuma referência por conta daquilo. Depende muito do contexto, depende muito do momento do Fortaleza, claro, físico, ressaltando mais uma vez essa questão, e também do adversário, do que o adversário deve propor. Para dar um exemplo, contra o Independiente, né, que o Fortaleza jogou pela Copa Sul-Americana, nos 2 jogos, lá na Argentina e aqui em Fortaleza, o Rogério Ceni não utilizou nenhum jogador centroavante referência. Ele utilizou 4 velocistas, porque sabia que era um jogo que ele iria precisar muito da transição rápida, precisaria ser mais agressivo nessa retomada de bola e chegada ao campo adversário. Então ele acabou variando esse esquema e deu certo. Fortaleza acabou eliminado, né? Não vou dizer que foi um bom resultado, mas perdeu lá na Argentina por 1-0, com chances de vencer o jogo, acabou desperdiçando muitas finalizações, e aqui em Fortaleza, no jogo da volta, estava vencendo por 2-0 até os 47 minutos do segundo tempo, acabou levando um gol
e foi eliminado. Mas a estratégia como um todo deu uma dimensão de que o Rogério Ceni acabou fazendo a leitura correta naquela ocasião. E até trazendo uma possibilidade já para o jogo de sábado, não descarto que essa seja uma alternativa, considerando a característica do Atlético Paranaense e que o Rogério pode ter também em mente essa possibilidade de utilizar, quem sabe, 4 velocistas e não jogar com o centroavante de referência. André. E, André, falando um pouquinho mais do sem bola do Fortaleza, o que você dá para falar? Uma equipe que prefere marcar por zona, encaixe, uma marcação mais mista? E se fosse para apontar uma principal jogada da equipe nessa temporada, uma transição que está dando certo, algo que vem encaixando e o Rogério vem trabalhando mais, o que você poderia dizer para nós? É um time que tem uma marcação mais mista, André. Acaba variando bastante. Mas em regra, é um time que defende com 2 linhas de 4, né? Que busca muita compactação, geralmente em bloco médio, mas como eu falei, é algo que alterna, né? Geralmente sem pressionar tanto assim a saída de bola do adversário, mas tem os 2 jogadores da frente que acabam dando esse primeiro combate. E é um time, de fato, que, como você falou, busca uma alternativa muito na velocidade dos pontas, né? Principalmente Osvaldo pelo lado esquerdo e o Romarinho. O Romarinho varia, às vezes joga pela ponta direita, às vezes ele joga como uma espécie de segundo atacante, mas esses 2 jogadores são as principais válvulas de escape, digamos assim. No momento que o Fortaleza está defendendo, está na fase ofensiva, quando tem a roubada de bola, esses são os 2 jogadores que já estão condicionados, já estão orientados para quando o time retomar a bola, eles atacarem o campo adversário. Então, há uma procura muito grande por esses 2 atletas. Quando o Fortaleza retoma a bola, levanta a cabeça, procura Osvaldo e Romarinho, são essas as primeiras opções, geralmente com jogadas de corredor, velocidade pelo lado do campo, ou fazendo a diagonal. São 2 jogadores que têm essa característica muito forte. André, vamos para a gente fechar nosso bate-papo, já te agradecendo demais, agradecendo quem está com a gente, pedindo para se inscrever no canal, dar a curtida, faça seu comentário aí sobre o jogo Atlético e Fortaleza, dê a sua opinião, né, sobre como vai ser, na sua visão, o comportamento dos 2 times. Mas, André, para a gente fechar, um provável Fortaleza, dá para arriscar um time aí para enfrentar o Atlético? Olha, Guilherme, o Rogério Ceni, ele é altamente imprevisível. Ele não tem essa de repetir escalação. Ele monta, de fato, o Fortaleza muito de acordo com o adversário, de acordo com o momento, de acordo com o que o jogo vai pedir. Mas dá para a gente imaginar pelo menos uma espinha dorsal do Fortaleza, digamos assim, uma base, que é com Felipe Alves. Na lateral direita, Tinga ou Gabriel Dias. Ele faz muito essa variação. Na zaga, Quinteiro pelo lado direito, Paulão pelo lado esquerdo, e na lateral esquerda, Bruno Melo ou Carlinhos. Eu acho que ele vai de Bruno Melo por ser um jogador de maior estatura, um jogador mais alto, que é muito bom na bola aérea também. No meio de campo, a dupla de volantes, essa é titular inquestionável, Juninho e Felipe, 2 jogadores muito bons, tanto defensivamente como também na armação do jogo. E aí os 4 atacantes, né, que os 2 pontas acabam fazendo muito de meia ali, recompondo, voltando para marcar. Osvaldo pelo lado esquerdo, David pelo lado direito, e mais na frente o Romarinho como um segundo atacante, e provavelmente o Wellington Paulista como titular. Mas como eu falei, não descarto de forma alguma o Rogério utilizar, pela característica do jogo, 4 velocistas. Então a gente pode talvez ver um Yuri César aparecendo como titular. Yuri, que é uma joia do Flamengo, que veio emprestado ao Fortaleza, que começou muito bem, encaixou muito bem, tem tecnicamente um recurso incrível, é um jogador que vai ter um futuro brilhante pela frente, sem sombra de dúvidas, e taticamente também demonstrou uma maturidade que chamou a atenção até do próprio Rogério Ceni. Então não me surpreenderia se o Fortaleza fosse aí com essa linha de frente com David, Romarinho, Osvaldo e o Yuri César. André, muito obrigado pela tua participação aqui, pela sua disponibilidade. Cara, foi show, altíssimo nível aí para a gente conhecer melhor ainda esse Fortaleza, de um jogo que pouca gente vai ver. Você vai ter o privilégio de assistir o jogo, e o Daniel Piva também estará lá. Leve o Daniel para jantar e ele te dará muito prejuízo, André.
Ah, sem sombra de dúvidas, viu, Daniel? Quando você chegar aqui, me dá um toque que a gente marca aí um jantar, a gente combina. Sexta-noite. Oh, vamos sim. E eu quero agradecer muito, eu que agradeço o convite de vocês, Guilherme, Daniel, André, é uma honra mesmo estar aqui participando com vocês e um grande bate-papo de alto nível. Vocês são pessoas referências no que vocês fazem também, no que nós fazemos, né, no jornalismo que nós fazemos. Vocês são pessoas referências aí em Curitiba, por isso que a gente está sempre trocando informações. É muito legal esse nosso intercâmbio e saibam que o canal aqui está sempre aberto, precisando de qualquer coisa do futebol cearense aqui, de Fortaleza, de Ceará, a gente está sempre à disposição. Um grande abraço a vocês e, Daniel, até sexta, hein? Sextou, hein? Até sexta, fechou. Valeu, gente. Um abraço. Se inscreva aqui no canal de Olho no Jogo. Fique ligado porque tem muito conteúdo na área. Valeu!